De novo. Uhum. E aí eu disse que vou dar sequência então, a partir dali, tá? Então agora que vai importar para o Enem os tipos de questões que o Enem, uma delas, né, que o Enem cobra a respeito de trigonometria. O Enem cobra uma questão em geral sobre a parte mais, como que eu vou dizer, de fundamentos trigonométricos geométricos. Então é uma trigonometria mais geométrica. E aí depois eu tenho uma outra questão de trigonometria que envolve a ideia de função trigonométrica. Então, basicamente é isso, essas duas questões de trigonometria que vem no Enem, em geral. Duas, às vezes três, mas geralmente duas. Tá? E aí, então, eu vou para isso. Já vimos os modelos básicos e agora vim para translação trigonométrica. Já fez a cadeira de trigonometria lá, ô Matheus? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas eu tenho, toda disciplina tem uma trigonometria, mas a disciplina em si ainda não tive. Tem aquelas, nas derivadas tem aquelas transformações, putz, que nem um saco, né, cara? Eu tenho que lembrar de... Bom, se bem que tem a tabelinha, né? É. Aquelas derivadas trigonométricas há um problema. Bom. Aqui eu tenho 110 de zoom, beleza? Deixa eu agora compartilhar, deixa eu ver meu pai. Lâmina 2. Vou compartilhar. Depois dessa aula eu sou obrigado a ir para a cama. Aqui, ó. Beleza. Tá gravando já? Tá. Insert. Tá gravando. Ok. Olha só, isso aqui é um esquema, tá? Sobre translação trigonométrica. É tipo como vou dizer, uma espécie de resumo. É um esquema mesmo. Então, diz assim, ó, translações trigonométricas. O que são as translações trigonométricas? São alterações no modelo gráfico da função pela alteração da lei da função. As leis que nós vimos, f de x igual a seno de x e f de x igual a cosseno de x. São as leis mais básicas. Mas essas leis elas podem sofrer mudanças, modificações. E cada tipo de modificação que eu faço na lei gera uma modificação no gráfico. A gente viu que seno de x tinha um gráfico, uma paradinha assim, né? Ó, resumindo, que cosseno tinha um gráfico numa paradinha assim. Mas esses gráficos, então, eles são modificados quando eu venho modificar também a lei, quando eu faço algumas alterações aqui. Então, a colocação de parâmetros, a modificação na lei, gera modificações gráficas. Beleza. Bom, e aí os parâmetros, né, que nós temos dentro da função trigonométrica, basicamente, de forma didática, são indicados por A, B, C e D. Então, A mais B, que multiplica a função. Aqui eu botei seno, podia ser cosseno também, tá? Tanto faz. Seno ou cosseno. Então, A mais B, que multiplica seno ou cosseno, de CX mais D. Certo? Então, essa é a parada aí. Então, basicamente assim, ó, o A é um valor solto aqui, ó, somando ou subtraindo. Esse A pode ser positivo, pode ser negativo. Então, A é um valor solto. O B, para tu identificar, é o valor que multiplica a função seno ou cosseno. Quem está multiplicando o seno ou cosseno é o B. Quem está multiplicando o arco em si, o ângulo, é o C. Então, ele está no argumento aqui, né? Está no argumento da função. Então, é o C. E o D é um valor que também soma, mas soma no ângulo. Certo? O A é um valor somado na lei da função em geral. E o D é um valor somado ou subtraído no ângulo, tá? No ângulo. Esse D aqui é bem difícil aparecer em questão a interferência dele. Né? Muito, muito, muito raro. Bom, antes de colocar nessa lâmina aqui o que cada parâmetro faz de interferência, que não é tão relevante assim para nós, eu vou colocar uma outra lâmina, eu vou adiantar aqui, eu vou fazer o reconhecimento.
Deixa eu ver aqui. Eu tinha uma lâmina legal. Aqui, ó, essa aqui. Vai ser um exercício prático, tá? Vai ser um exercício oral. Vocês vão ter que fazer, vão ter que participar aí. Deixa eu ver aqui. Uhum. 110. Aí, vou compartilhar. Olha só, eu botei aqui para ajudar ó, o modelo básico, f de x igual a mais b, que multiplica seno de cx mais d. Eu tenho 4 exemplos e nós vamos identificar quem é o a, quem é o b, quem é o c e quem é o d. É como se faz lá na... Lembra na aplicação da fórmula de Bhaskara? A gente vê quem é o a, quem é o b, quem é o c para substituir. Aqui é mais ou menos a mesma ideia. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, primeiro exemplo. Quem é o a? Me ajuda aí. É o 5? É o 5. Quem é o b? O 3? É o 3. O b multiplica a função. Quem é o c? O 2. O 2, né? O c multiplica o x, multiplica o ângulo. O c é 2. E quem é o d? O pi? Pi. Aham. Tranquilo. Beleza. Aí a Suelen respondeu 2, certo. Agora nós vamos para o segundo exemplo. Qual que eu vou chamar de segundo exemplo? Vou chamar esse aqui de segundo exemplo. Fazer um de cada cor aqui, fazer uma coisa bem variada. Aqui. Quem é o A? 2. 2. Quem é o B? Menos 4? Menos 4. Observa que um B foi negativo, né? Não tem problema. E aqui eu sou um boca aberta que eu botei mais menos 4. Deixa eu melhorar isso aqui, tá horrível isso. Deixa eu melhorar aqui, ó. Eu tenho que pegar essa tinta aqui, pego essa cor aqui, venho aqui, traço, deixa eu fazer mais grossinho, e aí eu apago isso aqui, ó. Olha aqui a malandragem. Olha a falcatrua do bagulho. Deixa eu puxar mais para cá. Rolando falcatrua. Ó, trago para cá. Ó. Opa! Tô demais aqui. Deixa eu fazer. Gente, que loucura. Esse negócio faz tudo. Aqui, ó. Trago para cá. Ó. Aí, Matheus. Olha o pente. Salvando a pátria. Venho aqui. Olha só, agora eu venho aqui. E ó, e pinto aqui, ó. Pá. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. E ali no meio tá faltando botar o sinal, que é menos que eu quero. Muito grosso. Aí, já era. Olha que chinelagem. Agora sim, ficou bem melhor. Então tá, agora seguindo, ó. Eu já tenho ali o valor do A, que é 2, o B, que é menos 4. O C, quem é o C? Seria o 1, que está é invisível. 1, né? O C multiplica o X, C é igual a 1. E o D? É π sobre 2? Menos π sobre 2. O D é o menos importante deles, porque geralmente ele não é cobrado. Deixa eu fazer aqui a outra. Eu fiz as de fazer de vermelho. Olha só esse aqui, ó. Nessa função, quem é o A? Não, tem. Oi? Não vejo. Não veja, né? Por quê? Porque não tem, né? O A é igual a 0. O A, como eu falei, é um valor solto aqui na frente, ó. Na frente ou no final. Então, o A é 0. O B? É 2. B é 2, está multiplicando a função. O C? Olha o C aqui, ó. Seria o 1? É 1. Multiplica o X, C é igual a 1. E o D? Não tem. Não tem, é 0. Isso aí. Mais um exemplo. Que cor que eu vou fazer agora, meu pai?
fazer de azul, né? Só que é a cor que eu tenho mais. Quem é o A? 5. 5. Quem é o B? 1. 1. Quem é o C? 4. 4. E quem é o D? Não tem. Não tem, é 0 de novo. Isso aí. Então, aqui a gente treinou essa identificação, saber quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o D. Eu chamo atenção para uma coisa assim, para um quinto exemplo. Olha só, vou botar aqui, ó, f de x igual a 5. Vou fazer um exemplo até em cosseno aqui, tá? 5 cosseno de 3x menos 8. A, B, C e D. Ok. Quem é o A? Ali entre os 5 cosseno e o 3x tem o quê, senhor? É um vezes. Multiplicação? É vezes. Ah, tá. É sempre vezes. Está encostadinho em vezes. O A igual a quanto? Aí tu me pegou. O C seria 1. Sim, Suelen. Naquele exemplo, o C é 1 ali. Sim. Te peguei ali, né? Porque aqui tá meio chato, né? Tá, então vamos pular o A. Vamos pro B. Quem é o B? Olha o B aqui. Ó. B multiplica a função. Quem é o B? O B é o 5. É o 5. Beleza. O C. O C multiplica o X. Quem é o C? É o 3. É o 3. Ok. O problema é esse menos 8 aqui, né? Esse menos 8 dá vontade de falar que ele é D, né? D é menos 8. Mas não. Para que esse menos 8 fosse o D, nós teríamos que ter assim um parênteses para indicar que esse menos 8 é aqui no argumento. Como ele está Sim, solto porque aqui, tu ó, também falou que poderia ser no começo ou no final o A. e boa, tu lembrou disso, boa. Então esse menos 8, ó, na realidade o que ele é? Ele é um número solto, ele é o A. Ele poderia estar escrito aqui na frente, tipo, menos 8 mais 5 que multiplica cosseno de 3x. Então esse menos 8, ele é o A. Tá aí o D, senhor. O D não tem, o D é 0. Tá? Então tem que cuidar isso. O pessoal pode trocar de lugar. O D, ele existe dentro do parênteses. Se não está dentro do parênteses, ele não é D. O número solto ali, somando, subtraindo, ele é A. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos observar o que cada um desses parâmetros, o que o A faz no gráfico, o que o B faz, o que o C faz e o que o D faz. Rapidamente assim, ó, o A e o D, o A ele trabalha com aspectos horizontais, tá? O A ele tem movimento horizontal. Deixa eu colocar aqui. Senhor, tu mudou de lâmina? Eu mudei, mas não mudei para você. Sou um cavalo mesmo. Agora vai. Ó, tá aí, ó. Eu tenho aqui a B, a função aqui no seu modelo genérico, né? E aqui o A. O que o A faz? Bom, o A ele tem uma modificação gráfica na horizontal. Como é que é essa modificação gráfica na horizontal? Aliás, não é na horizontal, não. O A é na vertical. O A é na vertical. O que o A faz? O A desloca o gráfico para cima ou desloca para baixo. Então ele faz assim, ó. Vai para cima ou vai para baixo. Vou botar a flechinha, ó, lado a lado. Tá vendo? Uma do lado da outra. Pode ser tanto para cima quanto para baixo. Como que eu sei que é para cima, como que eu sei que é para baixo?
intuitivamente, se o A é positivo, desloca para cima. Se o A é negativo, desloca para baixo. Então, se aqui na frente, ó, eu tenho um número positivo, tipo, é 3. Então, o gráfico vai andar 3 casas para cima. É isso que significa o A. O A faz um arrasto, né? Ele arrasta a função para cima ou para baixo. Positivo para cima, negativo para baixo. Beleza. O B, ele faz uma modificação na horizontal. Aliás, o B é na vertical também. Só que o B, ele não empurra, ele não arrasta a função, ele aperta ou ele afrouxa a função. Então, ele faz esse tipo de movimento. Ó. Ele vai espichar a função, ó, na vertical, ó, assim. Ó. Nota que agora as flechinhas não estão lado a lado. Então, ele vai esticar a função, nesse caso está fazendo um esticamento, ou ele vai comprimir a função. Vai fazer assim, ó, vai apertar a função, vai achatar a função. A função vai ficar mais achatada. Então, isso quem faz é o B. Como é que eu vou saber se é um ou se é o outro? Quando o B aqui ó, é um valor maior que 1, ela é esticada. Quando o B é um valor entre 0 e 1, a função ela é comprimida. Beleza. O C, o que o C faz? O C, ele faz movimento horizontal. O papel do C é semelhante ao papel do A. Só que o A movimenta na vertical e o C movimenta na horizontal. Então, o C ele faz assim, ó, ele empurra para a direita a função. Não é o D, já. Aqui é compressão. É horizontal, mas é compressão. O cavalo. Deixa eu fazer aqui a setinha. Ele vai apertar a função. Ainda bem que o Matheus está ligado ali. Vai apertar a função. Vai comprimir, quer dizer, a função ela vai terminar antes do normal. A função ela termina normalmente em 2π. Quer dizer, não é que ela termina, mas ela tem um período de 2π. Mas aí eu posso apertar a função, vai aumentar a frequência, ela vai ficar mais apertada. É igual a mola, né? Eu estico a mola e eu comprimo a mola. Então, o C faz isso. O C faz esse movimento de mola na função. Então, se eu apertar a mola, ela fica mais curta, né? Ela fica mais apertada. Então, ela termina antes, vamos dizer assim. Mas eu também posso, ao contrário, esticar esta mola. E ela fica mais alongada na horizontal. Ela fica mais demorada, como se diminuísse a velocidade do evento, do fenômeno. E como que eu sei quando que é um, quando que é o outro? Bom, o C vai apertar quando eu tenho um C entre 0 e 1. Quando eu tenho um C aqui maior, vai aumentar a velocidade, vai apertar. Então, aqui vai apertar quando o C for maior que 1. Aí ela fica mais rápida. E quando o C for um valor entre 0 e 1, ela demora mais. Então, basicamente, isso aqui no lugar do C, eu tenho tipo, seno, em vez de ser seno de x, for seno, por exemplo, de 3x, ela fica mais rápida. Então, ela não vai terminar em 2π, ela vai terminar em 2π sobre 3. Então, esse 3 aqui é o encurtamento, inclusive. Vai me dar o encurtamento, o quanto que eu estou encurtando a função. Quanto estou deixando ela mais rápida. Ok. Beleza. E, por fim, é o D. E o D é o que menos importa. O D, sim, ele também tem um aspecto horizontal. Mas vou colocar aqui empurrando para a direita. A função como um todo, então é um arrasto, né? Não é a função não deforma.
Aqui no B e no C existe deformação. No A e no D não tem deformação, só tem arrasto, né? Só tem deslize da função. No caso, vai deslizar para a direita ou ela vai deslizar para a esquerda, mantendo o seu formato. Então, não é o D que muda o formato da função. O D ele só empurra a função para a esquerda ou para a direita. E aí, o deslocamento é para a direita, é meio tipo contrário, ó, quando o D é negativo, quando o D é menor que zero. E vai andar para a esquerda quando o D for positivo, D maior que zero. Tá? Então, quando o D aqui ó, é negativo, ele vai para a direita. Quando o D é positivo, vai para a esquerda. É meio contrário da ideia intuitiva que a gente tem. Isso é um resumo só para que nós saibamos assim, qual é a interferência de cada um. Tá? Isso não é tão relevante. O que é mais relevante é o que vem agora, que é bem mais fácil do que isso, inclusive. Mas aí está o resumo. Hoje é 11 de novembro. E aí, eu vou para a regrinha prática. Isso aqui, sim, ó. Isso aqui de função trigonométrica talvez seja o mais importante de tudo. Onde é que está aqui? Olha só. Está ali aquele modelo básico da função com seus parâmetros, f de x igual a mais b, que multiplica seno de cx mais d. E aí, a imagem da função. Como é que eu encontro a imagem da função? Em geral, a imagem da função ela é dada pelo intervalo que vai de a menos b até a mais b. Ó, tá aqui o intervalo. Lembra que a imagem vai de um certo valor até o outro valor, o mínimo e o máximo da função. Tá? Isso aqui, ó, é o mínimo da função e esse aqui é o valor máximo da função. Às vezes a questão de função trigonométrica trabalha com isso também. Ele pergunta qual é o mínimo, blá, 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 temperatura mínima, temperatura máxima, número mínimo de clientes, número máximo de clientes, né, ao longo de um dia, numa situação de periodicidade, altura da maré, altura máxima, altura mínima, batimento cardíaco, máximo, mínimo. Então quando ele buscar esse negócio de máximo e de mínimo, é imagem. O valor mais baixo é o mínimo, o valor mais alto é o máximo. E, em geral, o valor mínimo é dado por A menos B e o valor máximo é dado por A mais B. Mas isso pode mudar. Eu posso ter o contrário, que não é o comum, mas pode acontecer. De ser de A mais B até A menos B. Ah, soma, daí tu me confunde. Como é que eu vou saber quando é uma coisa e quando é outra? Bom, aqui ó, é quando o B é positivo. E aqui eu uso essa de baixo quando o B é negativo. Então, se aqui ó, tiver uma coisa negativa, tu sabe que vai mudar a posição deles. Ou então tu pode usar sempre essa aqui, como se o B fosse positivo, só tem que te ligar que quando tu encontrar um valor menor, o valor menor é o da frente, é o mínimo, e o valor maior é o de trás, é o máximo. Sempre tem que pensar nisso. Tá? Mas é bom saber que quando é positivo, o B usa de cima, e quando o B é negativo, usa de baixo. Quando o B é negativo, também existe uma coisa. Ó. O B positivo, olha só, os gráficos eles têm os aspectos normais. Ó, seno e cosseno, aquilo que nós vimos. Ó. Certo? Quando o B for negativo, uma outra forma de reconhecer o B negativo, porque às vezes a lei não é dado o gráfico. Como é que eu sei que o B é negativo no gráfico? Se for seno, ele vai estar com as concavidades viradas, vai estar assim, ó, para baixo primeiro, depois para cima. Ó. Quando tiver assim, eu sei que o B é negativo. Ou em cosseno também, a concavidade invertida. Ele vai vir aqui de baixo, ó, e vai fazer a concavidade ao contrário. Ó. Tá? Então, isso aqui em seno
Isso aqui em cosseno. Para B negativo, tem essa mudança de concavidade aí. Então, isso é a imagem da função. A menos B até A mais B, em geral. E o período da função? O período da função, ele pode ser obtido fazendo-se pela fórmula 2π sobre C. Ou, para ser mais exigente, né, mais detalhista, 2π sobre o módulo do C, se o C for negativo. Se a função estiver girando ao contrário. Tá? Então, 2π sobre C, 2π sobre módulo do C. Tranquilo? Basicamente é isso aí. Tá? Então, essa lâmina, cara, ó, vou botar um asterisco aqui. Ó. Essa lâmina, ela é bem importante para a resolução de exercícios. Tranquilo? Tranquilo, senhor. Vou fazer um exemplo de como isso pode aparecer. Trouxe uma questão do Enem e trouxe uma outra questão parecida com o Enem. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar essa do Enem 2018, se não me engano. Lembra dessa aqui, Matheus Farias? Tu transmitiu aí? Não, vou agora. Eu achei. Estava catando. Questãozinha 2018, bem tranquilinha. Cara, questão boa, tá? Questão boa de função trigonométrica. Essa aqui não dá para errar. Tem umas questões de função trigonométrica que são bem difíceis, certo? Mas essa aqui, ela é bem suave. Deixa eu só compartilhar aqui, que eu acho que não foi ainda. Aí, ó. Lembra dessa? Eu já vi a questão, mas eu não fiz esse Enem. Esse eu não fiz. Bem tranquilinha. Diz assim, ó. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário, que inclusive está indicado na figura. Então, rotaciona-se no sentido anti-horário em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial. E F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função do T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Pergunta qual é a expressão da função. Quer dizer, ele quer saber qual é a função. E aqui é interessante que ele diz assim, ó, que a função descreve a altura em função do tempo. Então, isso é importante para mim, ó, que a função F que ele está me dizendo, ela está relacionando a altura em função do tempo. E pode ver, ó, o tempo aqui, ó, em radianos, tá? Tempo em radianos. Ele não coloca a unidade, né? E a altura aqui, ó, em metros, ó, função, ó, metro, e aqui o tempo. Então, ou seja, à medida que o tempo vai passando, a altura dessa cadeira vai mudando. E olha como faz sentido, ó. O tempo vai passando, ó, ela parte dessa altura, sobe, atinge a altura máxima, e a roda vai girando, ela vai descendo novamente, ó. Até que ela desce até uma altura mínima em relação ao solo, e aí começa a subir novamente. Volta à altura inicial. Porque a partida daqui, né? Ele diz que parte do ponto A. Ó, a partir da posição indicada, em que seu segmento rotaciona-se a high roller. Então, a partir daqui começa a valer a altura da cadeira. Então, a cadeira ela vai, atinge o máximo, segue rodando, vem para a altura mínima, segue rodando, volta para o inicial, vai para o máximo e assim vai. Então, essa é a parada aí. Na prática, como que eu descubro a lei da função? Olha só. Imagem da função. Ela é A menos B até A mais B. É uma fórmula, é tipo uma fórmula. Uma regrinha. E é assim, A menos B, A mais B, porque eu estou percebendo, ó, que ela é saliência e reentrância. As concavidades estão normais. Muito bem.
Aí eu vou substituir aqui, ó. Eu vou no gráfico e coleto. Qual é a altura máxima que atinge essa cadeira? 168 metros. Então, eu sei que isso aqui, ó, é 168. A mais B equivale a 168. Só que a altura mínima aqui, ó, ele me sacaneou de certa maneira, ó, ele não me deu aqui, ó. Ele não me deu essa altura mínima. Mas, te liga, ó, porque de 88 até 168, aqui eu tenho quanto? Eu tenho 80 metros. Então, significa que aqui, ó, eu também tenho que ter os mesmos 80 metros. Eu tenho que me ligar que esse 88 aqui, ó, é a metade. Né? Porque eu tenho isso aqui e isso aqui, ó. Então, a altura mínima aí, 88 menos 80 é 8. Então, eu sei que aqui, ó, é 8 metros. Então, a altura mínima é 8 metros. Então, essa cadeira vai girando, atinge lá 168 metros de altura, continua girando e aqui volta para 8 metros de altura. Então, aqui tem que ter uma escada depois para a pessoa descer, ó, porque ela está a 8 metros de altura, essa roda. A cadeira passa mais próximo do solo possível, 8 metros. Muito bem. E agora eu faço a continha aqui, né? Lembra disso? A menos B é igual a 8. A mais B é igual a 168. Olha só que legal, ó. É um sisteminha. Cancela menos B com mais B, isso sempre acontece. A mais A, 2A. 8 mais 168, isso resulta 176. A é igual a 176, divide por 2. A igual, isso vai dar 88. Então, o A é 88. Lembra que o A é o valor que começa lá, o valor solto? Tem que ter um 88 somando. Olha aqui, ó, ele escolheu botar no final, ó, como nós havíamos já comentado lá antes. 88 aqui, aqui tem 88, mas é em cosseno, improvável que seja, até pode, mas é improvável que seja, né? Saliência e reentrância, tem tudo para ser seno. Para ser cosseno, deveria ter um deslocamento aí, pelo D. Que isso é muito difícil acontecer. Então, aqui eu tenho 88 solto. Cara, então, ó, já dá até para matar, ó. 88 em seno. A chance de ser A é grande. Mas eu posso calcular o B. Como é que eu calculo o B? Bom, A mais B é igual a 168. Então, eu tenho que, se o A é 88, 88 mais B é igual a 168. Então, eu tenho que B é 168 menos 88 e o B é igual a 80. Então, o B é 80, quer dizer, lembra que o B multiplica a função, né? Naquela, aqui, ó, f de x igual a mais b, que multiplica a função de cx mais d. Então, o B multiplica a função. Quem está multiplicando a função é o 80. Então, eu tenho 88 solto e o 80 multiplicando a função. Olha aqui, ó. Realmente. Letra A. Em seno, né? Devido ao modelo gráfico de saliência e reentrância. Muito bem. E ainda dá para calcular o C também. Dá para calcular o C, que é 1. Como que eu calculo o C? Bom, lembra da fórmula? Período é igual a 2π sobre C. Aí eu olho para o gráfico e verifico o período. Quanto que é o período? Olha aqui, ó. Saliência, reentrância. Ó. Até aqui, ela se completou. A partir daqui, se tu observar, ó, vai repetir a função. Ó. Saliência, reentrância. Então, nota que em 2π, eu tenho o encerramento de um, vamos dizer, de um ciclo. Eu tenho a completude, eu tenho aqui a forma completa de um desenho em 2π. Então, o período é 2π. 2π é igual a 2π sobre C. Pô, ficou fácil, né? Esse C pode vir para cá e o 2π passa dividindo. 2π sobre 2π. E eu tenho que C igual a 1.
que é o C? O C é quem multiplica o X. E olha quem está multiplicando o X, que é o tempo aqui, ó. Realmente é 1T. Então, esse confirma a alternativa A. Então, aí, foi isso que caiu em 2018. Se faz desse jeito. Quando eu tenho o gráfico, normalmente eu vou resolver com um sisteminha assim. A menos B é mais B. Olha no gráfico, substitui os valores, resolve o sistema, encontra A e B e vai lá e marca, busca isso no gráfico. Tá? Normalmente Que é assim. loucura, quando eu vi a questão, eu fiquei, nossa, meu Deus, como é que faz isso? E depois fui fazendo, ficou tão tranquilo. É uma regrinha, uma regrinha. Regrinha prática resolve. Essa questão ela é bem tranquila nesse sentido. Ela é bem, vamos dizer assim, característica, bem típica para a aplicação dessa regra. Certo? Muito bem. 8h23, 8h24 agora. Eu vou selecionar, eu tenho alguns exemplos resolvidos, tá? Tem muita coisa resolvida de função trigonométrica usando essa regra aí. E aí eu vou colocar, deixa eu anotar aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Eu vou colocar lá no Classroom, lá no Edmodo. Tá? Vou colocar algumas resoluções em vídeo especificamente desse assunto aqui. Certo? Beleza? Certo, professor. Então tá, deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu voltar aqui, Eu beleza. ia comentar isso, mas tudo bem. Ele falou com esse 1, né? Não, porque é o costume, É lá no Edmodo. Edmodo, é o costume. Certo, Matheus? Ótimo, nossa. Eu estava acompanhando aqui no GeoGebra aqui com os controles deslizantes aqui, mas Ah, verdade. Ah, joia. Isso é muito legal. aí fez ali. Não sei se tu tem algum material nesse sentido, se não, até te mando. Mas eu fiz aqui na hora, assim, não foi um negócio. Olha aí, tivesse... humilhou esse velho professor, né? Eu levo 2 horas Não. para fazer o troço. Aí não, eu fiz agora na hora que eu tava cagando aqui no banheiro, peguei o laptop, levei lá, enquanto eu larguei uns 200 gramas de cocô, eu fiz o troço. Pô, aí acabou comigo. Eu levo 2 horas, o Matheus, fazer o troço. Tu acaba A comigo, assim. delicadeza do Sor me encanta. Não, mas entendeu? Não, é que para dizer o... Igual com O esse cavalo. Matheus está um pouco vermelho. Mas Não, mas, Gente. ô Matheus, tu entendeu a metáfora. A metáfora Mas foi é- essa. E tá gravado isso aí, pior que tá gravado isso aqui, né, cara? Vai pro YouTube depois. É da ambientação, verdade. assim, né? Ah, tá louco. Pior é isso. Gente, Mas aí a gente brinca na faculdade. A gente, no primeiro dia da faculdade, primeiro eu não vou porque o primeiro dia foi na FACED, o segundo dia da faculdade de matemática, GeoGebra. Não. Assim, não tem, hoje em dia, assim, um ensino totalmente associado. O GeoGebra é aquele que até uma vez eu mandei o link para vocês, que vocês mexeram em ângulo lá e tal, que a gente mexe com propriedades matemáticas ali dentro. Então tem, não sei se vocês já viram em Eu aula. fiquei muito tempo mexendo naquilo lá. Eu achei muito legal. Então, e tem de tudo, tem programação dentro, logo, é um negócio assim. É Fora de loucura, série. é loucura. É um troço muito bom, muito bom. Então tá. Mas achei legal ali. Legal. Vou dar uma... 1 minuto para acabar a chamada. Sou muito obrigada pela minuto. aula. Então tá, pessoal, aproveitando esse minuto, fiquem bem, né? Boa semana para vocês. Se nós não tivermos encontro na semana que vem, Vidas Humanas, ok, fiquem bem. Na outra semana eu vou tentar ver um horário, daí nem que eu tenha que fazer troca de horário, tá? Porque na quinta eu já sei que eu não vou poder. Eu vou estar na aula livre fazendo uma revisão lá no portal, tá? Ao vivo. Então não tem como. Mas aí se eu conseguir encaixar no outro dia, daí a gente troca o horário. Tá? Não tem problema. Por mim, eu vou estar por aí. Tá? Daí a gente vai combinar. Isso, não tem como eu avisar vocês hoje. Certo? Fiquem bem, foi um privilégio. E a gente se vê, então, por aí. Legal, né? Vai cair aqui. Certo, Matheus? Certíssimo. Beleza. Vamos combinar.